Você sabe as diferenças entre um vinho produzido em um clima quente e um vinho produzido em um clima frio? Não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo isso direitinho. Vamos lá, a gente sabe que o clima é um fator determinante para o vinho, tá? Ele é determinante para a uva e assim também é determinante para o vinho. Então, existem uvas que gostam de climas frios, uvas que preferem climas quentes, uvas que obrigatoriamente precisam de climas frios, uvas que obrigatoriamente precisam de clima quentes, tá? Então, qual é essa diferença? O que ocorre de diferente na maturação e nos processos e o que passa para o vinho? Né? O que o clima pode influenciar no vinho? Tá? Vamos começar com um efeito visual, quando a gente olha para a cor do vinho. Tá? Normalmente os vinhos de clima quente, eles tendem a ter uma intensidade de cor maior. Tá? Então são vinhos com intensidade de cor muito maior, um nível de concentração de cor muito maior do que os vinhos de regiões de climas mais frios. Outro fator interessante aí que acontece é que quando a gente gira a taça do vinho, normalmente aquela lágrima que tinge a borda da taça, é mais comum acontecer isso em regiões de climas mais quentes também, tá? Nas regiões de clima mais frio não há uma extração, né? Não permite uma extração de cor assim tão alta, né, a ponto de tingir a taça. Então essa parte que a lágrima tinge a taça é uma característica muito comum para as regiões de climas quentes. Tá? Indo para um outro elemento aí que a gente analisa no vinho quando a gente está degustando, que é a parte olfativa. Tá? Qual é a principal diferença olfativa? Tá? Quando a gente está analisando o vinho, a gente sabe que o vinho é feito de uva, ele vai ter os aromas frutados, tá? Que são os aromas primários de cada variedade. Tá? E a gente vai ter ali uma presença muito interessante que é normalmente os aromas em regiões quentes eles tendem a parecer mais maduros. Para os vinhos tintos uma fruta em compota, tá? Tende a aparecer aí uma fruta negra, uma fruta em compota. É comum para uvas tintas de regiões quentes aparecerem essas notas aí de compota, né, de muito açúcar. Já no clima frio acontece a presença maior de uma fruta fresca, um maior frescor da fruta ali, não parece com o doce da fruta nem nada desse tipo, mas sim com a fruta em si, a frutinha fresca. Tá? Para os brancos tem uma questão interessante aí que normalmente aparece mais os cítricos, depende um pouco do perfil da variedade, mas normalmente aparece mais os cítricos, tá? E as frutas tropicais como manga, né, abacaxi, pêssego, elas aparecem com frequência em vinhos brancos produzidos em regiões de climas quentes. Tá? No paladar, a gente tem uma característica interessante aí que normalmente os vinhos de clima quente são mais alcoólicos e menos ácidos, enquanto os vinhos de clima frio eles tendem a ser menos alcoólicos, menos ácidos e menos encorpados também. Tá? Essa é uma característica aí bem interessante dos vinhos produzidos nas regiões de climas frio. Os sabores, a característica de sabor replica muito o que acontece lá no nariz, ou seja, os sabores, a característica da fruta na boca de um vinho de clima quente, normalmente é a compota, é o doce da fruta, uma percepção maior de doçura quando a gente fala de vinhos de climas quentes. Tá? E o mesmo acontece com o vinho de clima mais frio, onde a gente tem uma percepção menor de doçura, uma acidez mais marcada, uma frutinha mais fresca em boca. Tá? Isso é uma característica bem comum aí dos vinhos de climas frios. Tá? Então é isso. Basicamente são essas as principais diferenças e alterações que ocorrem de acordo com o clima, tá, da região que a gente está provando o nosso vinho. Tá? E espero que tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, curte aí, comenta, salva para verificar depois, tá? E um forte abraço, até o próximo vídeo.